nós não podemos nos identificar com o que nós sabemos fazer. Esse é um princípio básico que eu trouxe até aqui. As nossas regras de vida, no parágrafo 178. Deus, em sua sabedoria, não nos colocou juntos somente para o trabalho. A gente vai ficar só até esse primeiro ponto. Deus não nos colocou juntos somente para o trabalho. E às vezes a gente reconhece o nosso valor na comunidade de acordo com uma produtividade que eu desempenho, com o que eu sei fazer. Se eu tenho muitos dons, muitas capacidades, sei fazer muitas coisas, eu me sinto bem, eu me sinto realizado, eu me sinto valorizado pelos meus irmãos de comunidade. A nossa comunidade, em especial a nossa realidade de vida, tem envelhecido. Quando nós tivermos os nossos primeiros idosos, os nossos primeiros anciãos, pessoas que chegarem num ponto de idade onde eles não têm como serem tão produtivos, essa pessoa não vai ser mais focada, a vocação dela vai ter um prazo de validade? Não digo que não. Mas nós precisamos, desde o início, nos empenharmos em descobrir uma forma onde nós não nos identificamos na comunidade pelo que nós sabemos fazer. Porque pode chegar alguém que faça o que nós sabemos fazer de uma forma melhor ainda. E aí eu posso querer competir com essa pessoa. Eu posso querer rivalizar com ela. Eu posso querer fazer do meu apostolado um feudo, um quintal, uma propriedade de mim. Eu passo anos fazendo isso e eu não abro mão para ninguém. Porque é meu. Porque eu encontro o meu valor. Eu canto bem, eu prego bem, eu coordeno bem. Então eu vou ficar aqui. Porque eu encontro valor, eu tenho facilidades com isso. Isso é complicado. Entra num ponto que é a dependência da função. As nossas funções são passageiras na comunidade. A grande sim são a maioria delas. Mas não podemos olhar para a função e fazer dela o nosso tudo. Eu só sou o recado para fazer isso. Nós somos missionários e às vezes nós vamos assumir funções que não nos dão um certo prazer, um certo bem-estar. Mas é necessário que a gente faça. Não tem ninguém para assumir, a gente vai assumir aquilo que não tem. E a gente vai ficar fazendo. Mesmo que eu encontre prazer em outra função. A função, ela precisa ser uma demonstração de liberdade em Deus. Eu sou livre, me solicitam e eu vou. Me solicitam para outra coisa, eu livremente vou. E a função não pode ser minha. As ovelhas não são nossas. Minha ovelha. As ovelhas são de Deus. A gente administra essas ovelhas. Mas a gente, em última instância, vai prestar contas a Ele. A gente precisa ter cuidado com essa função. Uma outra questão desse nível específico é uma necessidade externa de resultado positivo. Isso às vezes se junta com uma série de coisas. Tudo que a pessoa faz, ela precisa ter um resultado positivo para ela. Às vezes, quando ela não assume, às vezes a insegurança, a timidez, a imagem negativa, é porque na verdade tem um orgulho disfarçado. Ela não quer assumir porque ela não tem certeza se vai fazer aquilo. Se ela vai ter um resultado positivo naquilo. A gente não tem como ter garantia de resultado no que a gente faz. A gente se dedica, a gente veste a camisa, a gente se esforça, derrama sangue e suor e lágrimas, mas o resultado é com Deus. A gente parece que precisa sempre desse feedback de que você conseguiu. Deu certo. Eu tive um paciente que ele trabalha com essa parte administrativa e ele trabalha com metas. Ele tem um salário X, se ele atinge a meta, ele recebe um adicional nesse salário. E ele me relatava de que ele chegou num emprego onde ele concluiu, botou na ponta do lápis, que ele não conseguia atingir a meta. Ele atingia, na verdade, vendia o que era para ser vendido, mas a fábrica não conseguia
produzir o que ele tinha vendido. Então ele nunca batia essa meta. Não sei se por desorganização dos chefes dele ou por má fé, mas deram uma meta que era impossível de ele alcançar. Ele ia para a sessão se sentindo o pior profissional, porque ele sempre foi acostumado a bater suas metas. Ele se sentia o pior profissional porque não conseguia bater a meta, mesmo sendo impossível. E às vezes essa necessidade externa de resultado positivo, ela nos leva a sempre querer conseguir tudo. Tudo vai dar certo. Nós precisamos estar avisados desde lá do início. O erro faz parte do processo. O não conseguir faz parte do processo. A gente olha para a vida histórica de Jesus. Os apóstolos, os discípulos que ele formou. O recuo que eles tiveram na cruz de Cristo. Quando Jesus é crucificado, preso, há um grande recuo ali. A gente vai para a vida de São Francisco. A gente estuda os primeiros anos da ordem dos franciscanos, da vida comunitária que Francisco foi criando. A gente percebe que as primeiras iniciativas de evangelização deles deram erradas. Isso se liga ao outro ponto, ao horror ao fracasso. A pessoa ao mesmo tempo quer que tudo dê certo e ela tem um profundo horror ao fracasso. Nada pode dar errado. Se algo der errado, ela entra numa grande crise. As coisas às vezes estão erradas. Às vezes a gente organiza um show e não vão as pessoas que a gente espera. A gente fez tudo o que era para ser feito. As pessoas não compareceram. Às vezes a gente monta uma reunião do grupo de oração perfeito. Começa a chover, tem um problema, greve de ônibus, ou é um dia normal, as pessoas adoecem. Então, pronto. É um ensaio, eu organizei todo o ensaio, vai ser extremamente produtivo. As pessoas não foram ou não viveram. Nós precisamos estar preparados, ter uma sadia humildade de, mesmo eu sendo bom naquilo que eu faço, eu não estou isento de erros. Eu não estou isento do dia que dá tudo errado, do dia que a coisa não acontece, do dia que a pregação não é boa, do dia que a gente planeja a reunião e tem um problema técnico e a coisa atrasa. Isso tudo vai acontecer. Nós precisamos estar conscientes disso. Nós sempre vamos procurar trabalhar para fazer o melhor para Deus e por Deus. Mas tem determinadas variáveis que fogem ao nosso controle. E aí a gente chega num nível mais importante para a matéria, que é o nível ontológico. Ontológico, dentro da filosofia, tem mais a ver com as questões relativas à essência, ao ser da pessoa. A gente vai para a segunda parte das nossas regras. Deus, em sua sabedoria, não nos colocou juntos somente para o trabalho, mas, acima de tudo, uniu-nos para sermos. Esse foi o trecho das regras que me fez entrar na comunidade que acaba de sentir uma proteção à comunidade, pedi para uma amiga minha algum material que falasse do recado, para eu poder rezar. Ela me deu um livrinho no retiro de carnaval, acho que dos 20 anos da comunidade, que tinha um trecho das regras. E tinha esse trecho. Quando eu bati o olho nisso, eu disse: eu preciso de um lugar assim, um lugar onde eu possa ser. E aqui é esse nível, o nível do ser, que é o nível fundamental que a Amadeu fala. O nível onde nós superamos o que nós aparentamos, o nível que nós superamos o que nós sabemos fazer, o que nós somos. O nome da minha mãe é Fátima. Eu falo isso para dar um exemplo para vocês entenderem bem isso. Não importa se eu faça a atitude mais caridosa do mundo. Eu vendo todos os meus bens, carro, computador, livros, sem preciosidades, e dou aos pobres. Eu não vou ser mais nem menos filho da Dona Fátima, porque faz parte de quem eu sou. Como eu posso fazer a pior coisa da vida? Uma velhinha doce e bondosa, e eu pego um pedaço de pau
começa a bater, mata de pancadas pobre da terra. Eu também não vou deixar de ser nem mais nem menos filho da Dona Fátima. Quem você é, o que você é, a vocação que você é, ela não muda. Você fazendo melhor ou você fazendo pior. Tudo que a gente conversou, a gente deságua para esse ponto. Quem você é? O que nós somos não está definido e resolvido. Você pode ter no seu encontro vocacional descoberto que você é recado. É uma questão fundamental. Mas esse ser recado está em construção. Você pode estar dando os primeiros passos de ser recado, mas não dá para você não fazer coisas mínimas que sustentam esse ser recado. Eu conversei com uma pessoa que foi consagrada da comunidade durante muito tempo, que se afastou, e ela conversando, perguntando como são as coisas. Ela não está com nenhum compromisso, com nenhuma vivência na igreja. E ela terminou dizendo: mas eu sou consagrada a recado lá onde eu sempre vou ser. Eu não entrei no mérito da discussão, mas eu fiquei refletindo depois que não adianta só dizer algo. A essência aqui não faz parte disso. O ser do 178 aqui não fica só nisso. Existem coisas que nós precisamos fazer que nos alimentam nesse sim. O estar, o comparecer, o retornar à comunidade, o fincar raízes na comunidade, o caminhar na comunidade, é sempre uma reafirmação, uma renovação desse seu ser. Precisa ser diário. É isso que te amarra quando você fracassa, quando você se sente mal consigo mesmo, quando as coisas não dão certo. E é isso que a gente precisa deixar claro hoje nessa parte. Sim. E manter esse ser. Não importa o que aconteça na nossa vida externa e até interna. A gente precisa continuar alimentando o nosso ser. É isso que nos sustenta e que nos alimenta. Amém. Deus nos abençoe.